Ana Paula Vieira de Melo, técnica em turismo pela Escola Técnica Federal do Ceará, graduada em Administração de Empresa na Universidade de Guarulhos, pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Em relação à experiência profissional, ela tem apenas mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos. Não, olha, mas é porque ela começou aos 15 anos, pessoal. É isso mesmo. Né? Ela trabalhou em diferentes empresas multinacionais, como Ford e Ernst Young. Atualmente, ela é gerente de desenvolvimento organizacional no Canadá e na América Latina. Uau. Eu fiquei com medo agora, né? Atuando nas áreas. Eu procurei aqui condensar, mas ainda tem coisa, né? Atua nas áreas de desenvolvimento de liderança, reestrutura e mudança organizacional e aprendizagem. E é professora universitária de disciplina de recursos humanos e modelos avançados de gestão. Atuou entre 2005 e 2011 na Universidade Torricelli. Então, muito obrigada por estar aqui, viu? É um prazer, gente. Se deleitem com toda a experiência e todo o conteúdo que vai ser passado para vocês aqui nessa manhã, ok? Muito obrigada, viu, Ana Paula? Obrigada, professora. Marlon, pode ir passando. O Marlon vai pilotando aqui o computador. Gente, eu fiquei até sem graça agora. Eu ia contar um pouquinho da história, mas parece, vocês deram um peso tão grande que parece até que é muita coisa. Mas eu vou contar para vocês um pouco. O que a gente vai falar hoje aqui? Eu vou falar um pouquinho de quem sou eu. Eu vou dar um contexto que está por trás do que ela falou, que eu acho que é o interessante, que é como a gente pode pegar as competências que a gente tem e transformar naquilo que a gente quiser ser. Isso é fato. Então, eu vou contar um pouquinho dos bastidores para chegar nessas coisas aí que ela contou, tá? Eu vou falar um pouco de carreira, com a visão de recursos humanos, porque eu sou gerente de recursos humanos na área de desenvolvimento de pessoas. Então, eu vou contar um pouco qual é a receita do bolo para a gente ir atrás de uma carreira. Tá? E eu vou contar quem está no controle e também queria a participação de vocês. O processo, eu vou participar do processo. E outra coisa, eu vou falar sobre atitude empreendedora e eu vou contar quem me ensinou isso. Tá? Também no final, professora, porque eu acho que é uma excelente parceria que pode ser feita com vocês. É uma universidade que atua muito bem sobre o empreendedorismo na faculdade. Tá? Vamos lá. Ontem, eu estava tentando encontrar, eu achei tão interessante que eu estava no Google buscando lá felicidade, alguma figura que representasse isso. Porque a minha trajetória, eu tenho 46 anos, gente. Eu sou nascida numa cidade de São João do Jaguaribe. Eu só nasci lá, me registraram lá e eu moro em Fortaleza desde então. Eu falo que a minha mãe só quis complicar a minha vida porque todos os formulários quase não cabe a palavra São João do Jaguaribe. Eu falo, eu tenho sempre que abreviar, né? E eu muito pouco fui em São João. Então, eu fui falando, né? Sou uma filha sou a oitava filha de uma família de 11 crianças. Fui criada do outro lado da rua, porque aqui no Ceará a gente dá o filho para criar. Acho que isso não acontece mais tão frequentemente, mas eu fui beneficiada pela vida por ter 2 pais e 2 mães. Muito beneficiada, muito paparicada, sou muito dengosa por causa disso. É sério, não é mentira, o Marlon não me deixa mentir, eles me paparicam demais. Eu sou até estragada de tanto paparico. E aí, eu tinha uma certeza na vida só, que eu ia ser feliz. Independente do que acontecesse. Até o fato de ser filho adotivo, para mim, tinha um colorido diferente. Porque tem sempre 2 formas de contar a mesma história. Você conta, se você quiser tirar lágrimas das pessoas, você tira.
Se você quiser tirar sorriso das pessoas, você tira. Eu sempre escolhi a segunda parte, que é tirar sorrisos das pessoas. Então, eu sempre contei a minha história muito engraçadamente. Como todo bom cearense, humorista é. Então, eu tenho 2 pais e 2 mães. Infelizmente, já perdi parte, só tenho a minha mãe adotiva. Eu estou aqui com a minha prima Marinalva, que me conhece há mais tempo que vocês. Depois da Marinalva, quem me conhece há mais tempo aqui é o Egídio, que está filmando a gente aqui. Ele me conheceu, eu era uma criança que fazia parte do programa Irapuã Lima. Acredite se quiser. Assistiu, tá vendo? Conheci, brinquei na rua com todos os meus irmãos. E a minha mãe, que me gerou, me ensinou a chamá-la de Mãe Rosa, porque o nome dela era Ana Rosa. E falou assim, filha, o nome daquela mãe que te cria, você vai chamar de mamãe. E você vai chamar de Mãe Rosa. Quando eu fui casar, eu fiz questão que o meu marido fosse pedir a mão para ela também. E ela chorou muito, porque ela falou que achava que não teria esse direito. E eu falei, mas por que não? Ela falou assim, filha, eu achei que você era muito triste porque você tinha sido adotada. E eu falei, mãe, você deu a maior prova de amor que você poderia ter dado a alguém. Porque ver o filho sendo criado por outra pessoa, para quem é mãe aqui, deve estar imaginando o que é. Muito difícil. E ser educada por outra mãe também. Então, isso é a maior prova de amor que a minha mãe poderia ter dado a mim. Demorou para cair a minha ficha. Ficha, gente, era um negócio que a gente usava para fazer ligação no passado. O meu filho manda, eu sempre corrigi essa frase, mas eu ainda não, eu sou velha, eu vou fazer o quê? Né? Então, a gente fala, caiu a ficha, é a ficha de telefone que a gente usava, tá? Para quem não sabe. Então, eu fiz essa escolha, que é sempre contar a minha história como, afortunadamente, eu tenho 2 pais e 2 mães. Vamos seguir, senão eu vou contar muito mais história. Bom, já sei, 46 anos, tenho um filho de 17 e tenho um marido da área de sistemas atualmente. Estou 14 anos casada com ele. O anterior deu super certo também, que eu fiquei 11 anos casada, um casamento que durou 11 anos, deu super certo. Quando ele fica triste, eu falo, meu amor, deu super certo, a gente ficou 11 anos casado. Não fica triste, não. É isso. E esquisito, outra esquisitice. Nós passamos Natal juntos. A família do meu ex-marido, que ele já casou novamente, e a minha família, nós passamos o Natal juntos. Porque nós escolhemos não brigar. Tá? Então, isso é raríssimo. Mas é muito saudável e é muito possível. Tá? Vamos lá. Quem está no controle da carreira? Eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. 20 anos de carreira em recursos humanos, eu estou habituada o profissional falar assim, Ana, qual que é a minha carreira que a empresa vai me oferecer? Vocês já ouviram essa frase, né? Eu vejo no funcionalismo público também, qual a carreira que a empresa pode oferecer para mim? Pergunto a vocês, quem está no controle da carreira de vocês? Tem resposta certa aqui. Quem acredita que a carreira está na mão de vocês? Levanta a mão. Aí vocês vão falar, qual que é o papel da empresa? O papel da empresa é permitir que a gente tenha espaço para que você desenvolva a sua carreira dentro da própria empresa. Nem sempre isso será possível e eu vou perder bons profissionais por isso. Tá? Por exemplo, a minha área, que é a área de desenvolvimento organizacional, uma das principais preocupações é se nós, empresa, teremos pessoas capacitadas para substituir os líderes à medida que eles forem saindo da organização, ou alçando outras carreiras, ou crescendo na organização, quem vai preencher aquela lacuna tão necessária e vital para nós? Então, a empresa, ela olha a carreira com uma visão de sustentabilidade. Tá? Então, quem vai sustentar essa empresa quando um determinado potencial for para os Estados Unidos, ou for alçar outra carreira na vida, ou de repente eu perdi para o mercado, quem vai substituir aquela pessoa? Então, todos os anos, eu, na empresa que eu trabalho, que é uma multinacional, multi-indústrias, depois eu falo um pouquinho da Honeywell, a gente faz essa pergunta que não quer calar.
se o meu presidente sair amanhã, ou se eu tenho uma visão, meu presidente vai ser presidente para a América Latina, não só Brasil. Quem vai estar pronto de 1 a 2 anos e de 3 a 5 anos? Quando a gente identifica esse profissional, a gente tem que pegar e polir esse profissional, tratar muito bem, fazer carinho nele para ele não ir para o mercado. É isso o papel da empresa. Agora, quem está no controle da carreira somos nós. A gente também avalia qual é o potencial de perda, né, que a gente chama de o risco de retenção. A gente calcula isso. Vou dar uma dica, vocês não contam o que eu falei para os RHs de vocês. Nunca digam ao RH ou qualquer empresa o quanto você está endividado. Não compartilhe os seus problemas pessoais na empresa. Por quê? A empresa pega isso aí como termômetro para dizer, ih, a bicha está endividada, não vai pedir demissão, não. Então, você cai para uma área de retenção, de risco baixo. Porque a gente é humano e faz avaliações, às vezes, incorretas. Mas, às vezes, está certo mesmo. Tá? Às vezes, a gente acerta. A pessoa está endividada, o mercado está em crise, que a gente vai falar um pouco de crise aqui também, para ver se ela é verdadeira. E o que eu faço? É baixo, ela acabou de casar, vai querer ter neném. Mulher, então, é mais preconceito ainda. Né? Então, e eu que estou com 46, criatura, eu tenho que abrir minha própria empresa, eu preciso daqui a pouco, porque daqui a pouco não vai ter. Mas, enfim, é isso. Então, não compartilhem problemas pessoais na empresa. Ninguém precisa saber. Tá? Porque elas vão usar isso como informação para achar. O que a gente faz com a pessoa que tem risco baixo? Se você estivesse com a mão no dinheiro para dar aumento, você daria para alguém que está com risco alto de sair da organização ou para um risco baixo? Risco alto. Essa é a matemática. Oi? Para ele não sair. Ele não dá nem aumento porque ele quer mais que você saia mesmo, às vezes, né? Depende da sua avaliação. Então, tem uma combinação. Qual é a competência? O que esse cara traz para mim na organização? Como ele é avaliado? Cada empresa tem uma forma de avaliação. Então, por exemplo, o cara é alto, competência alta, ele me entrega tudo melhor e tem um comportamento melhor. Na minha empresa, a gente põe 9 blocos. É um bloco 1, que é o high potential, que a gente fala lá. O cara, a última bolacha do pacote. Com risco alto. Tu acha que vai para quem a maior parte da moeda? Para ele. Pode falar. É isso. Então, também as empresas observam o quanto vocês entregam. Eu entrego mais do que me foi solicitado, em menos tempo de resposta. Eu sempre tenho um comportamento adequado. Eu levo as pessoas. Eu sou um modelo de comportamento, é isso que a gente fala. O que é um modelo de comportamento? Tem lá os comportamentos que as empresas apresentam como seus comportamentos mais desejados. Se você é um modelo daquele comportamento, se as pessoas olham para aquela pessoa como modelo de comportamento, ela tem um lugar de destaque. Põe o calçado de quem contrata um serviço. Você contrata uma moça para fazer uma coisa na sua casa. A gente avalia as pessoas, não avalia? O tempo inteiro. Nós avaliamos as pessoas o tempo inteiro. Só que as empresas, elas têm, algumas empresas, né, lógico, não são todas, elas têm uma forma formal de fazer isso. E elas remuneram por isso. Tá? Então, vou seguir adiante para a gente conseguir cumprir o horário. Então, gestão de carreira, quem está no controle são vocês. Pode passar, Marlon. Qual que é o processo para eu chegar lá? Né? Pode passar. Primeiro, você tem que fazer uma análise do que te faz feliz. Né? Todas as vezes que eu saí voluntariamente de uma empresa, eu saí porque os valores que essa empresa tinha já não condiziam com o que eu achava que era correto. Tá? Então, cada um tem um preço. O meu marido fala, cada um tem um preço. Eu tenho um bom salário, mas tem algumas coisas que eu não suporto e não vou conviver com.
Como a minha área? A minha área é muito difícil, porque a minha área fala de cultura organizacional. Então, a empresa, quando eu entro na empresa bonita, lá ele me fala, ó, isso aqui são os valores da empresa. Primeira coisa que eu vou investigar é se aqueles valores são tudo para inglês ver, ou se de fato acontecem. Então, lá, respeito ao próximo. Aí eu vejo como que a empresa faz o desligamento de um funcionário. Como que ela faz? Ela respeita mesmo o cara até o último dia dele? Ou ela, quando ele já não serve mais para a empresa, ela trata mal? Então, eu sou a pessoa dentro da organização que transforma a cultura. Como que você faz isso, Ana? Transforma a cultura. Eu faço coaching, ou seja, eu buzino na orelha do líder, dizendo para ver se ele observou que aquilo não está correto. Então, por exemplo, eu observei um desligamento, o desligamento foi desrespeitoso. Eu vou lá na diretora de recursos humanos e falo assim, fulana, tu já observou qual é o processo que a gente faz de desligamento? Você não acha que esse processo de desligamento está contrariando os nossos valores? É uma atividade de risco, alto risco, que eu faço. Na prática, é isso, aconteceu. Desligamos o presidente de uma empresa, era uma empresa distribuidora americana, e no dia do desligamento do presidente, que era a pessoa que todo mundo fazia assim quando passava, o cara saiu na empresa inteira e falou assim, para quem que eu entrego o computador? Quem que pega o meu computador? Ninguém olhava mais na cara do cidadão. E pediram para mim para escoltá-lo, enquanto ele ia buscar as coisas na sala dele. E eu me recusei. Foi quando eu já vi que já era hora de sair. Então, eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. E eu fui a próxima. Mas eu fui com os meus valores juntos. Entende? Não foi tão rápido, não, porque eu não vou dizer para vocês, não vou ser hipócrita, porque a gente tem conta para pagar. Então, eu tolerei até um determinado momento, até onde eu não pude mais. E eu deixei claro para a empresa que eu não fazia mais parte desses valores, e a empresa me desligou. Foi o meu segundo desligamento involuntário. Foi por essa situação. Foram duas coisas. A primeira, eu não concordei com a forma que foram feitos os últimos desligamentos, me recusei a fazer escolta para os executivos que foram desligados. Primeira coisa que eu fiz que não foi agradável a quem estava tomando o poder. Segunda coisa que eu fiz foi, me pediram um segundo carro executivo. O executivo tinha direito a um carro. Ele queria 2. E eu era procuradora da empresa. Então, eu assinava procuração para comprar, vender, qualquer coisa. E eu disse que não faria, porque não estava na política da empresa. Mas eu fui simpática, diplomática. Eu posso solicitar uma aprovação para a França. Não tem problema, vamos fazer da forma correta. Ele falou assim, não, eu sou o presidente. Eu falei assim, o senhor é o presidente, mas as leis são mais fortes que o senhor. Eu não vou assinar contra uma política da empresa. E aí, obviamente, que 3 meses depois eu estava desligada. E 9 meses depois ele estava desligado. Me serviu de nada, gente. Foi o ano que eu ganhei um prêmio. Aí vocês vão dizer, como se fala, são as coisas que acontecem na vida que a gente não tem como explicar. E aí eu falo, como gestora de recursos humanos, eu falo que acontece isso às vezes, são injustiças. Eu tinha acabado de ganhar um prêmio de R$9.000 por ser a melhor funcionária da América Latina. O prêmio que veio de Miami chegou na minha casa no dia da homologação. Foi no dia do meu desligamento. É um troféu lindo de vidro. E eu falei, faço o quê com isso? Mas eu fico feliz. No dia, a gente fica triste. No dia que você é desligado, você chora todas as mágoas da sua vida. Você fala tudo o que aconteceu, que foi injustiça. Mó mimimi. 2 dias depois, você tem que aceitar que foi uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Tá? Então, tem dias que a gente fica pensando assim, Deus queira que eu dure mais até pagar aquela conta. No dia que acabar de pagar o carro, sei lá, a gente faz isso, porque eu também pago conta. Mas tem hora que você fala assim, eu já sei qual é o fim disso. Qual que é o lance? É você se preparar para isso e já estar buscando um novo horizonte para você. Mas, passa aí, os seus valores, não podem ser perdidos em absoluto. Então, você quer o quê?
você quer? Eu odeio o meu trabalho e amo o dinheiro? Ou eu amo o meu trabalho e também detesto o dinheiro? Qual é o equilíbrio dessa equação? O ideal seria eu amo o meu trabalho e amo o dinheiro que ele me dá, né? Quando a gente consegue combinar, é perfeito. Falar assim, meu Deus, eu estou sendo paga para me divertir. É isso. Mas nem sempre é isso que a gente tem no mercado. No mercado, gente, não se iludam que as empresas, todas elas têm uma dificuldade, um problema, uma chateação. Tem um líder, às vezes, que não é tão desenvolvido, o cara é mala e tudo mais. Tem, porque são coisas que acontecem nas empresas e que pessoas são assim. Dentro do núcleo familiar, a gente tem isso. Pessoas mais fáceis, pessoas mais difíceis, pessoas encrenqueiras, pessoas legais. É natural. Então, não acreditem que vocês vão para uma organização, por maior que elas... é uma multinacional. Ana, isso aconteceu numa multinacional que você trabalhou, num líder de mercado? Aconteceu, porque as empresas também... Olhando um aspecto, se vocês quiserem fazer a minha carreira, vamos supor que vocês queiram ir para a área de desenvolvimento organizacional, que é uma área belíssima. Estão fazendo faculdade de administração, tem toda a possibilidade de fazer. Você é o médico de um paciente. As empresas são pacientes na sua mão. Elas têm problemas que precisam ser solucionados. E você precisa encontrar a forma de ajudar a empresa a solucioná-los. Não é da noite para o dia e não é com críticas que a gente soluciona os problemas. Então, tem área de psicologia organizacional, que é uma área que eu adoraria fazer o meu mestrado nessa área. Mas eu enfrentei algum preconceito porque eu não sou psicólogo, né? Um administrador chega lá para fazer mestrado em psicologia organizacional, os caras olharam para mim com o narizinho assim, né? Tipo, que isso, minha filha? Vai estudar Freud primeiro. Então, e realmente eu não entendi nada daqueles textos lá que eu tinha que estudar para fazer a prova, para fazer o doutorado. Você acha que não é para mim mesmo, não? Porque eu não entendo nada de filosofia, eu sou péssima em filosofia. Vamos lá, adiante. Faça o inventário das suas habilidades. Como que a gente quer dar o próximo passo se a gente não sabe aquilo que a gente tem de bom, que vai facilitar aquele próximo passo, e se a gente não sabe o que está faltando para mim? Ana, como que eu faço isso? Observe quais são as características que são necessárias para você fazer aquele trabalho. Não deixem o trabalho escolher vocês, não. Tentem escolher vocês o trabalho de vocês. Quando a gente se vê, é crise, a minha mãe querendo que eu pague a conta, ajude na faculdade, é difícil, gente. É difícil não cair em qualquer coisa que me dão. Que me dão, né? Estou topando qualquer coisa. Aí você vê o currículo da criatura, fala assim, telemarketing, vendas, marketing, gestão ambiental, tudo. Tipo assim, faço qualquer coisa, bombril, 1001 utilidades. Não façam isso. O cara que vai ver o currículo de vocês vai dizer assim, meu Deus do céu, essa criatura não sabe nada. Tipo assim, é pato, nem voa, nem canta, nem pinta, né? Não façam isso. Eu tenho 1001 utilidades. Eu tenho. Porque eu tenho 46 anos, já passei por muita coisa, então eu consigo mas eu não vou fazer um currículo dizendo tudo. Eu tenho que fazer o currículo a cada momento que eu for me candidatar a uma empresa. Sem mentir. Tem que ser apropriado. Aí vocês vão dizer, no caso de vocês não têm tantas ferramentas assim ainda. Alguns de vocês podem ter, outros ainda não. Tipo, não sei se todo mundo aqui já trabalhou, não trabalhou, vai ser a primeira vez. Você tem que colocar a área que você busca com todas as suas competências que você busca para aquela área que está sendo oferecida. Tá? Não falar, eu faço qualquer coisa e tirar xerox do currículo e mandar para todo mundo, não. Outra coisa, pode falar. O que colocar no objetivo do currículo? O objetivo você vai pôr a área objetivo para você. Não é o seu objetivo de vida.
Tá? É um equívoco comum que as pessoas põem. Objetivo é a área de objetivo. No meu caso, eu sou gerente de recursos humanos. Objetivo, recursos humanos. Gerência de recursos humanos. Eu não falo objetivo. Assim como eu também não ressalto as minhas qualidades no currículo. Ah, sou muito prestativa, não sei o quê, sou detalhista. Gente, não ponham isso. Isso vai ser avaliado nas dinâmicas que você vai participar. Tá? Tentem estudar o que por exemplo, eu fui mal sucedida uma vez numa seleção, nesses 2 anos sabáticos que eu vivi, eu tentei entrar no Duty Free, lá do aeroporto. Não tinha nada, vou ser vendedora no Duty Free, porque eu falo vários idiomas. Os clientes que vão no free shopping, né, que é a área internacional lá de vendas, daqueles perfumes maravilhosos, não sei o quê. E eu fui despreparada para a entrevista. Eu fui muito mais com cara de RH do que com cara de vendedor. Eu não sabia nem o que o vendedor precisava ter. Então, eu me saí mal. Então, não é porque eu tinha 3 idiomas e eu fiquei muito triste, porque eu achei que o fato dos meus idiomas e ter trabalhado na área de humanas seria o suficiente. Não é. Às vezes, uma característica que excede em você não serve para aquilo. Por exemplo, Ana Mello não serve para trabalhar em escritórios de advocacia. Vocês acham que eu nasci para trabalhar no escritório de advocacia? Vocês imaginam como que é a cara de um escritório de advocacia? Que o meu sobrinho, o Rafael, não me escute, mas é austero. É um ambiente seríssimo. As pessoas não dão um pio. Eu sei porque eu trabalhei na Ernst Young. A Ernst Young é uma consultoria que oferece vários serviços. Eles têm serviços para áreas de impostos, tem serviços de consultoria, que é mais ou menos todo mundo junto, marketing, TI, que era a área que eu trabalhava, era uma área mais alegre, o pessoal fazia mais barulho. Quando eu ia no andar que ficava pessoal da área de jurídico, de impostos, tributário, filha, era outra empresa. Você entrava lá, andando na ponta do pé para o salto não fazer barulho no corredor. Eu falei assim, minha filha, eu morreria aqui. Então, a gente tem que saber onde a gente se encaixa também. Porque senão você morre. Nesses 2 anos de período sabático, eu fui inventar de ser tradutora e intérprete. Não, tradutora. Eu tinha um texto para uma revista e eu tinha que traduzir a revista. Me puseram numa salinha lá no fim do escritório, com um dicionário desse tamanho, um texto desse tamanho. Ninguém falava comigo, ninguém me convidava para almoçar. Eu fiquei 15 dias apenas. Porque eu não sirvo para ficar sozinha numa sala. E eu tinha que saber disso. Aí eu fui embora, trabalhei 15 dias de graça. Eu falei, não, muito obrigado, não precisa mais. Meu marido venha me buscar. E o meu marido foi me buscar. Então, para vocês terem ideia, a gente tem que conhecer qual é a carreira que eu quero, que ambição eu tenho, qual experiência eu tenho de vida que me dá sabedoria para fazer aquilo, quem são as pessoas, ali tem networking, quem são as pessoas que podem me ajudar até esclarecer o que faz esse trabalho, porque às vezes a gente não sabe ainda. O que faz Quando a gente veio para a faculdade, o meu filho está nesse dilema, eu queria muito que ele tivesse vindo, mas ele queria dormir um pouquinho mais, vai vir à noite. O que a gente faz? Mãe, eu não tenho a mínima ideia do que eu quero fazer na minha vida. Eu falei assim, filhote, me diga mais ou menos assim, uma área que você acha, porque aí eu te encontro um profissional dessa área para te contar as mazelas, as coisas boas dessa área para você saber. Então, a gente só quer coisa boa, né? Então já fica esperto que tudo tem coisa boa e tudo tem coisa ruim, tá? Aí eu fui fazer uma entrevista com ele. Mãe, não serve para fazer essas coisas mesmo, não. Eu sou boa para dar consultoria para todo mundo, mesmo para o meu filho. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu falei assim, filho, aí, mãe, eu não quero pressão, não quero muita cobrança, quero um ambiente alegre. Eu falei assim, filho, você não quer ser baladeiro? Cara, e mesmo se você for vendedor de picolé, você vai ter a pressão se o picolé vai derreter. É ou não é, gente? Tudo que você for escolher na vida tem uma certa pressão.
Ele quer ser folgado. Ele quer, mãe, eu posso cuidar das suas empresas? Eu falei assim, tá bom. Não tem preconceito, não. Tirem isso da cabeça de vocês. Quando alguém, uma empresa, vem num núcleo de universidade buscar profissionais, ela está atrás de pessoas. Como ela se comporta no ambiente acadêmico? Quais são as suas contribuições nas suas atividades em grupo? Isso você pode descrever. Então, assim, fui monitora da disciplina de tal, de tal, de tal. Trabalhei na área de assistência social da faculdade, trabalhei em tais projetos. Né? Contribuo no grupo de não sei o quê. Isso você tem que buscar. Enquanto você não tem uma experiência profissional, você tem que encontrar experiências dentro da academia que possam ser traduzidas em competências. Trabalhos voluntários, que sejam, de fato, não só para cumprir tabela. Tá? Então, isso é importante fazer. Isso gera competência, gente. Às vezes você não sabe o que você está fazendo, que no período de 2 anos de desemprego, sabe o que eu aprendi? Como fazer um currículo melhor, como errar e acertar numa entrevista. E eu fui, sabe o que vender depois? Consultoria disso. Eu vendi consultoria de como se recolocar profissionalmente. Trabalhei 1 ano em bagagem extraviada. Vocês têm noção do que é trabalhar em bagagem extraviada? Por conta disso, eu dei aulas no Senac de como tratar clientes difíceis. Eu sou campeã número 1 em tratar clientes difíceis. E não achem que a pessoa vai olhar o seu currículo e vai achar muito vazio, não. A gente já sabe que tendo um primeiro emprego, não tendo tido ainda um primeiro emprego, a gente não tem uma expectativa de que você tenha 2, 3 páginas de currículo, não. Até porque ninguém usa mais 2, 3 páginas de currículo. Tá? A gente tenta condensar num só. Vamos lá, passando. Explore opções de carreira. As pessoas têm uma mania de achar que é uma escada só para cima. Não é? Eu sou analista, você é analista. Aí eu vou ser consultora, aí da consultora eu vou ser gerente, aí de gerente eu vou ser diretor, gerente sênior, de gerente... Não é assim. Tem os ladinhos também que a gente vai. Tá? Então, isso a gente fala, mesmo para profissionais que já estão careca de saber, o pessoal não sabe. Acha que é só para cima. Não é. Quais são... Eu acho que já tem... Quais são as opções? Você pode dar um passo ao lado para poder almejar um passo acima. Vamos supor, eu sou consultora da área de treinamento e desenvolvimento e eu quero ser uma gerente de RH. O que eu preciso para ser uma gerente de RH? Eu vou andar aqui para o lado, tá? Eu preciso saber de compensação, eu preciso saber de seleção, eu preciso saber de relações trabalhistas para poder subir a escadinha. Porque eu não posso ir só com o meu conhecimento na área de desenvolvimento. É a base. Um engenheiro, não sei, numa área de marketing aqui, sei lá. Eu tenho um conhecimento de marketing, só o publicitário. Depois eu tenho um de marketing digital. Depois eu tenho outras mídias. Não, eu faço... Tem uma outra coisa, o mercado, às vezes eu sou funcionário de uma montadora, mas às vezes eu sou funcionário de um sistemista. O marketing que eu faço para quem vende peças automotivas é diferente do marketing da Ford, que sai lá na foto bonito com o carro, o cara brincando numa publicidade. Eu tinha uma amiga que ela ficava muito triste porque a gente trabalhava na área que fazia painel do carro. Ela falava assim, eu queria ser conhecida como a Coca-Cola. Nega, tu não vai, ninguém compra só o painel do carro. Como que a gente vai sair na revista como a Coca-Cola se a gente vende painel de carro? Para quem vai pôr o painel no carro? Você entendeu que a gente tem que entender até em que miolo que a gente está enfiado? É isso. Vocês sabem qual é a melhor empresa para a gente trabalhar? Faz uma avaliação nas 100 melhores empresas para trabalhar. Quais são as empresas? Normalmente, eu não quero dizer que são todas, mas normalmente são empresas de bens de serviço. O que é bem de serviço? Que vende direto ao consumidor. Você acha que uma empresa que vende cosméticos, uma empresa que vende comida, uma empresa que vende roupa, trata mal o seu funcionário? Por que não? E você é
você é cliente também, cara. Você compra roupa, você compra comida, você compra bebida. Você é cliente dele. Então, quando ele trata você, ele está sabendo que tu vai amanhã na loja X dele e vai comprar uma roupa dele. Tu vai indicar o nome dele. A forma como ele te trata é a forma que você vai divulgar lá na sua casa. Olha, gente, trabalhar nessa empresa X é fantástico. Os caras tratam a gente com massagem, tem quick message, faz unha, não sei o quê. Por quê? Porque você é consumidor. Então, até para saber que empresa que você vai entrar. Eu tenho o maior sonho de consumo trabalhar na empresa de bem de consumo. A regra de ouro é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Você falou tudo. Atendimento a cliente, se você puder resumir em um capítulo, é isso aí que você ensinou. Ponha sempre no lugar do outro. Muito bem, obrigada. Pode passar, Marlon. Então, desenvolva um plano. Então, eu já sei quais são os meus valores, que empresa que eu vou entrar. Sei mais ou menos o que me falta para chegar lá. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo. Preciso fazer um plano. Esse plano é anual. Todo ano a gente tem que refazer esse plano. Eu tinha um sonho de trabalhar na Johnson & Johnson. E eu queria chegar para trabalhar na Johnson & Johnson. Como que eu faço para chegar lá? O que me falta? Falta networking? Falta conhecimento? Falta o quê para eu chegar lá? Então, você tem sempre que mirar, apontar e conseguir. Pode passar, Mal. Então, relembrando o processo de baixo para cima. Pode passar. Faça uma análise dos seus valores, faça um inventário do seu perfil, das habilidades que você tem. Crie a sua marca. Ana, eu trabalho numa empresa de 1000 pessoas. Como que eu vou criar a minha marca? É o caso dela aqui. Ela criou uma marca quando ele pediu uma atividade e a dela saiu perfeitamente, milimetricamente feita. E a outra toda de mais ou menos de todo jeito. É o seu diferencial. A minha mãe falava assim, seja útil na empresa. Seja desesperadoramente útil na empresa. E você nunca vai ficar sem emprego. Tá? Então, eu tenho um cargo, mas se eu precisar varrer uma sala, eu vou varrer uma sala. Isso é humildade, isso é ser útil. Mesmo na época que eu trabalhava em aviação, eu tirava todos os cabeçotes. Sabe aquele paninho que vai atrás no avião? Eu tirava para ajudar as moças a ir mais rápido. Se vocês falarem o que a empresa busca na gente, é a gente fazer além daquilo que a gente foi contratado para fazer. É isso. E se você fosse empresária, você fala assim, estão me explorando. Trazer soluções. Estão me explorando. Será que estão te explorando mesmo? Se você fosse empresário, você também não gostaria de ter isso? Certo? E aí você fala assim, eu estou sendo paga para fazer uma coisa, eu vou fazer outra, você é bobana. Não, eu quero ser útil e desesperadoramente necessária. E aí eu falo assim, o que é atitude empreendedora? O que está por trás disso? Vocês já ouviram falar da palavra chá, provavelmente. Já ouviram? Conhecimento, habilidade e atitude. Não me serve nada ter muito conhecimento e não ter habilidade alguma. Então, o que é isso? Estudei um livro de jogar ping-pong. Sei tudo tecnicamente sobre jogar ping-pong, mas eu não sei jogar. Então, eu tenho conhecimento, não tenho habilidade. Eu posso ter até atitude lá, tentar jogar, mas falta alguma coisa, certo? Eu posso ter habilidade e não ter conhecimento algum. Então, assim, eu nasci um artesão. Meu irmão faz talhas de madeiras maravilhosas. Ele nunca estudou para isso, ele nasceu com habilidade. Tá? Talvez, se ele montar um negócio dele, falte um pouco de conhecimento sobre preço da madeira, se tem a saída, se não tem a saída, que é uma parte que um artesão precisa ter também, tanto que tem o Sebrae para ajudar, né? Então, para vocês entenderem que é tudo um chá só. Então, atitude, eu considero a parte mais importante do chá. Por quê? Se eu, Ana, sei o que eu tenho que fazer, tenho habilidade de fazer, mas não tenho vontade, nada vai acontecer.
Gente, não acontece nada se você não der um passo atrás do outro. Minha amiga trabalha com comida. Ela sabe que ela sabe fazer a comida bem. Ela tem habilidade para fazer a comida bem. Se ela não começar a ligar o fogo de manhã para sair, comprar, planejar, blá, 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 não vai sair a comida para o cliente dela comer. E aí, a atitude é fazer as coisas mesmo sem ter motivação. Você acha que todo dia ela está feliz para fazer lá a comida? Tem dia que a gente ameaça com dor de cabeça, tem dia que a gente está com problema na família, tem dia que não sei o quê. Isso é um pouco de disciplina também. Disciplina é fazer o que é necessário ser feito, mesmo que você não tenha vontade alguma. É isso. Tem dia que a gente fica esmorece, a gente fica meio triste. Eu estou adorando, que eu estou lembrando um monte de palavra que eu não usava faz tempo. Meu marido vai morrer de rir, que esmorecer não se usa em São Paulo. Não se usa essa palavra lá. E eu vou voltar falando muito cearense. Dá o dicionário de cearense para ele. Pois é. Então, a atitude, gente, é quando a gente não tem mimimi. Vocês sabem a palavra mimimi, né? Minha unha, porque tá sol, porque tá chuva, porque não sei o quê. Isso são pessoas que não têm atitude. Tá? A atitude é o que você falou do rapaz lá, do exemplo que você deu. O cara tem atitude. Se eu acho que tem uma coisa que precisa ser feita, eu tenho que ter atitude para fazê-la. Sem esperar que alguém me mande fazer. É isso. Isso é ter atitude. Dá trabalho, dá preguiça, não é? Mas é necessário. E se você quer ter sucesso na vida, você tem que ter atitude. Então, assim, eu idealizei uma coisa, que nem eu idealizei 2 semanas aqui. Eu estou trabalhando, depois eu conto num projeto paralelo. Eu idealizei 2 semanas. O Marlon está comigo nessa empreitada. Eu falei assim, Marlon, eu quero tudo do bom e do melhor. Eu quero isso. Tudo que eu puder ter. E aí, eu fico muito feliz quando as coisas vão se realizando. Se você perguntar, realizou tudo, Ana? Não, algumas coisas não deram certo, mas eu planejei para ser bombástico. Mas eu vou falar um pouco mais na frente. Pode passar. Eu quero saber, aí, qual que é o processo para ser um empreendedor? Aí você vai perguntar, Ana, empreender? Eu consigo empreender em tudo que eu faço? Consegue. Você não precisa abrir uma empresa para ser um empreendedor. Você pode ser empreendedor trabalhando na empresa que você trabalha. É um mito aí de achar que empreendedorismo é apenas montar uma própria empresa. Também é. Mas eu posso ter uma atitude empreendedora trabalhando na empresa que eu trabalho, sendo aluno da faculdade que eu sou, eu posso empreender. Entendeu? Eu posso criar um projeto, eu vou inventar, adoro inventar, eu sou super criativa. Por exemplo, você pode, nos seus estudos, lá estar fazendo um trabalho que o professor pediu. Aí eu vou lá no Google, eu procuro um outro grupo lá nos Estados Unidos que está fazendo o mesmo projeto. E aí eu convido o cara para vir. Aí eu pergunto se eu posso ir lá. É isso. O como, depois que a gente tem a ideia, é só saber como planejar para acontecer. Tudo começa com uma ideia. Todas as ideias podem ser transformadas, senão Deus não nos sopraria a ideia. Vocês entenderam? Seria inconcebível. Aí você vai falar assim, que nem eu planejei 1 mês antes, tudo o que eu ia fazer nessas 2 semanas aqui. Mas tudo começou de uma ideia grande, gigantesca, linda. Aí vocês estão vendo uma palavra em alemão que eu não sei pronunciar. Tudo precisa de o Weltanschauung, que eu não sei, que eu tenho um sobrinho que fala alemão, mas eu não consegui soletrar para ele. Então, não sei como pronuncia. Eu preciso de visão, eu preciso de energia, eu preciso de liderança e eu preciso das pessoas comigo. Pode passar. Tá? Como está o nosso tempo? Está tranquilo? Qual que é o tamanho do seu W? Vou perguntar para você.
E essa palavra eu aprendi com o professor Fábio Foller, da Universidade Federal de Itajubá, que é da Unifei, que é quem eu quero que vocês conheçam um dia. Queria muito que ele pudesse vir falar com vocês, porque é uma pessoa fantástica. De verdade. Ele é um professor crica, mas ele é fantástico. Eu aprendi com ele, ele me perguntou, na palavra alemão está lá escrito que não deu para ver direitinho. O Welt significa visão. E o restante significa mundo. E a outra parte significa percepção. Como eu enxergo o mundo. Por isso que eu pus a lente. Qual que é a lente que você usa para ver o mundo que você vive? Tá? Então, refere-se à imagem, ao seu humor, à sua intenção. Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção na vida? Ser pequeno, médio ou grande? Grande. Eu quero ser grande. Né? Eu acho que foi porque a minha mãe me pôs desde cedo. Por que o menino ali me conhece? A minha mãe sempre me deixou ser uma pessoa exibida, gente. Eu não tenho a mínima vergonha na cara. Nenhuma. Zero. Sem vergonha total. E aí, isso me deu a habilidade de falar o que eu queria na frente das pessoas. Fui ser do Irapuã Lima, porque eu fui mínima simpatia do Ceará. Imagina se eu ia ser rainha do Ceará. Eu ia ser simpatia mesmo, porque eu vivo sorrindo. E eu fui ser sempre em frente às câmeras. Então, eu acho que isso me conferiu um desejo de ser grande sempre. Né? E ser grande não significa ser maior que ninguém. Significa ser maior do que você pode ser. Só isso. Então, o meu W é enorme. Qual que é o prisma sobre o qual vemos o mundo? Eu tenho uma empresa que se chama Unidade Prisma, porque eu amo essa palavra. Qual que é o prisma, que é o que você transforma? O prisma, ele transforma uma luz e ele decodifica em várias cores. Isso é muito legal, que é com que lente você vê o mundo. Tá? Essa é a base do processo visionário. Eu vou passar um vídeo que eu queria que vocês vissem, por quê? Esse senhor, eu não sei se vocês ouvem os vídeos do TED, eu amo os vídeos do TED. Amo. Posso indicar depois alguns para vocês. Esse daí é um palestrante, ele está falando sobre crise. O que a gente escuta na TV todo dia, gente? Crise, explosão, blá, 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 blá. Crise. Gente, a minha empresa tem várias vagas. E está todo mundo dizendo que não tem vaga para nada. Tem. Tem. Todo dia eu mando um currículo. Você vai falar, Ana, tu está empregada, está mandando currículo? Estou. É bom treinar, fazer entrevista. Senão a gente fica besta, não sabe mais fazer. A gente toda hora tem que estar se testando. Como que a gente está no mercado? Como que a gente está no mercado? Não, eu mando, se o cara me ligar, eu vou fazer entrevista com ele. Para ver se eu estou legal ainda, se eu tenho alguma coisa que não está boa. Ou se eu estou treinada para fazer entrevista. Eu quero sempre ganhar mais. Se vocês não quiserem, eu não acho que eu vou morrer na mesma empresa, não. E eu já tenho 46 anos, tá? Então, vamos passar um vídeo, são só 5 minutinhos. Eu não vou passar o vídeo completo, depois vocês assistem o vídeo completo, se vocês quiserem. Let's begin. Threats in the wake of bin Laden's death have spiked. Famine in Somalia. Police pepper spray. Vicious cartels. Caustic cruise lines. Societal decay. 65 dead. Tsunami warning. Cyber attacks. Drug war. Mass destruction. Tornado. Recession. Default. Doomsday. Egypt. Syria. Crisis. Death. Disaster. Oh my God. So those are just a few of the clips I collected over the last 6 months. Could have easily been the last 6 days or the last 6 years. The point is that the news media preferentially feeds us negative stories because that's what our minds pay attention to. And there's a very good reason for that. Every second of every day, our senses bring in way too much data that we can possibly process in our brains. And because nothing is more important to us than survival, the first stop of all of that data is an ancient sliver of the temporal lobe called the amygdala. Now, the amygdala is our early warning detector, our danger detector.
It sorts and scours through all of the information, looking for anything in the environment that might harm us. So given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news. And that old newspaper saying, if it bleeds, it leads, is very true. So given all of our digital devices that are bringing all the negative news to us 7 days a week, 24 hours a day, it's no wonder that we're pessimistic. It's no wonder that people think that the world is getting worse. But perhaps that's not the case. Perhaps instead, it's the distortions brought to us of what's really going on. Perhaps the tremendous progress we've made over the last century by a series of forces are in fact accelerating to a point that we have the potential in the next 3 decades to create a world of abundance. Now, I'm not saying we don't have our set of problems. Climate crisis, species extinction, water and energy shortage, we surely do. And as humans, we are far better at seeing the problems way in advance, but ultimately, we knock them down. So let's look at what this last century has been to see where we're going. Over the last 100 years, the average human lifespan has more than doubled. Average per capita income adjusted for inflation around the world has tripled. Childhood mortality has come down a factor of 10. Add to that the cost of food, electricity, transportation, communications have dropped 10 to 1,000-fold. Steve Pinker has showed us that, in fact, we're living during the most peaceful time ever in human history. And Charles Kenny, that global literacy has gone from 25% to over 80% in the last 130 years. We truly are living in an extraordinary time. And many people forget this. And we keep setting our expectations higher and higher. In fact, we redefine what poverty means. Think of this. In America today, the majority of people under the poverty line still have electricity, water, toilets, refrigerators, television, mobile phones, air conditioning, and cars. The wealthiest robber barons of the last century, the emperors on this planet, could have never dreamed of such luxuries. Underpinning much of this is technology, and of late, exponentially growing technologies. My good friend Ray Kurzweil showed that any tool that becomes an information technology jumps on this curve, on Moore's law, and experiences price performance doubling every 12 to 24 months. That's why the cell phone in your pocket is literally 1 million times cheaper and 1,000 times faster than a supercomputer of the 70s. Now look at this curve. This is Moore's law over the last 100 years. I want you to notice 2 things from this curve. Number 1, how smooth it is. Through good time and bad time, wartime and peacetime, recession, depression, and boom time. This is the result of faster computers being used to build faster computers. It doesn't slow for any of our grand challenges. O que vocês acharam do vídeo? Vocês tinham noção de 100 anos tudo o que aconteceu para melhor nas vidas dos seres humanos? Não. Porque só mostram o lado pior. E isso, gente, afeta a fisiologia do nosso corpo. Fisiologia é a química que a gente precisa para se impulsionar. É parte da energia do nosso corpo. Então, todas as vezes que vocês ouvirem alguém dizer, tá crise, meu filho, não sai de lá não. Eu sei porque a minha mãe é assim. Quando eu estou pensando em fazer entrevista, ela, minha filha, está tão bom onde você está, pelo amor de Deus, se aquiete. Isso altera a nossa fisiologia. A química que vai para o meu corpo é de proteção, de sobrevivência. Vocês viram que a amígdala dispara alguma coisa que é para nos dar proteção, para a gente sobreviver? Então, alterem a fisiologia de vocês. Eu vou dar uma dica. Tem um cara que fala que a gente tem que bater no corpo, dizendo que eu sou imparável. Eu sou imparável.
Isso altera a fisiologia do corpo, traz adrenalina e você faz coisas que você imaginava que você não tinha força para fazer. Vocês já viram os caras que chegam na largada, assim, quando vai, numa corrida? Quando chegam, vocês já viram alguém chegar assim? Para cortar o cordão lá? Não. Como que as pessoas chegam? Isso traz adrenalina. Então, quando vocês forem fazer uma apresentação, por exemplo, que vocês estiverem com muita vergonha, lá nos bastidores, façam assim. Posição de Mulher Maravilha. Finge que depois dá certo. Você pode até estar morrendo de medo, com frio na barriga. Eu não preciso mais fazer isso, não, porque eu sou sem vergonha, já falei. Mas, se você está lá, ai meu Deus, não está dando certo nada, abre os braços. Porque o corpo injeta adrenalina. Então, passando, primeiro, aumente o seu W. W é visão positiva do mundo. Para tudo, eu tenho um amigo que é presidente hoje da minha empresa, o Carlos Conte, que ele fala assim, tem uns chorando e outros vendendo lenço. Seja o cara que vende o lenço para quem está chorando. O cara é muito danado, viu? E é isso mesmo. Então, para tudo que a gente ainda vê que não tem chance, vocês universitários são as pessoas que vão resolver o problema que ainda existem. Pensem grande, o W de vocês tem que ser enorme. Porque as possibilidades são infinitamente grandes. Com o advento da tecnologia, da gente ter, hoje, qualquer empresa caseira pode se tornar um absurdo de grande. Certo? Lógico que a gente precisa de planejamento, a gente precisa de estudo, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa ter a habilidade para tratar as pessoas, a gente tem que ter um monte de competência, a gente acabou de aprender, mas tenha o W grande. O pessoal, mas olha que não vai dar certo, porque ninguém está vendendo. Foi não, Marlon, quando eu perguntei, Ana, já tem muita gente fazendo isso, que tu está se programando para fazer. Eu falei assim, filha, você é a melhor. Os caras nunca vão ver uma atividade que eu estou fazendo, que eu vou contar depois para vocês. Que ninguém vai ver do jeito que eu faço. Porque eu tenho o W enorme. E aí eu tenho também uma visão. Pode passar. Aí, pode passar. Eu já te dou, tá? Porque eu estou com medo do tempo. Qual é a sua visão? Todo mundo aqui nessa sala sabe me dizer onde quer estar? Pessoalmente, profissionalmente e financeiramente. São 3 áreas diferentes. Daqui a 5 anos. Levanta a mão quem tem um planejamento. Meus parabéns. 10 anos. Sabe o que quer fazer daqui a 10 anos? Onde você quer estar? Quer? Perfeito. 15, eu não tenho não, tá, gente? No máximo eu tenho 5, eu só fui no 5. Se você não souber onde você quer chegar, qualquer lugar serve. É o da Alice no País das Maravilhas, super batido, todo mundo, né, do gatinho lá que fala, Alice, se você não souber onde você quer chegar, qualquer lugar serve. E é isso mesmo. Se você estiver no elevador na vida e não souber que andar você vai apertar, ele vai te levar para qualquer andar. Certo? Então, saibam qual é a visão. Eu, quando escolhi o nome da minha empresa, eu escolhi um nome que, em inglês, as pessoas pudessem entender, porque eu sabia que ia ser internacional. Eu não ia pôr Ana Paula. Quem que ia achar Ana Paula em inglês não ia ficar legal. Então, eu escolhi uma palavra que pudesse ser traduzida em vários idiomas. Tem empresas que abrem e não pensam nisso, né, gente? Tem um monte de produto que abre que, quando vai para o outro país, é um palavrão. Já aconteceu na minha empresa. Puseram o nome de um produto, aí se o produto vai lá para a Colômbia, é um palavrão. Isso é um erro muito grave. 15 minutos eu tenho. Vai dar tempo, pode passar. A energia é necessária. Você vai dizer assim, é possível fazer tudo o que a gente quer? A gente precisa cuidar de 4 áreas na nossa vida. O físico, que eu confesso que eu estou devendo um pouco.
A minha disciplina está toda para outra região. A mente, essa eu cuido sempre, porque o meu W é grande, eu só penso positivo. A emoção, a gente tem que cuidar, então a gente tem que cuidar das relações, as relações familiares, amorosas, no trabalho, com os amigos. E a gente tem que cuidar do espírito. Aí vocês entendam como quiser. Se tem algum ateu aqui, eu respeito, mas a gente tem que alimentar o espírito de alguma forma, seja através de uma comunidade religiosa, seja através de uma crença que você tenha. Mas é importante cuidar do espírito. E a resiliência. Vocês estão vendo aí a borrachinha apagando impossível, tornando possível? Resiliência é isso, tornar o impossível possível. Ser flexível para as quedas que a vida vai te dar. Você vai passar por picos e vales. Todo mundo passa. Tem sempre uma preocupação na vida da gente, mas a gente tem que ser que nem varinha de bambu, enverga, mas não quebra. É isso aí. A gente tem que envergar, mas a gente não pode quebrar. Pode ir. Liderança. Qual é o tipo de liderança que vocês exercem? Vocês podem observar hoje. Fala assim, Ana, eu nunca liderei ninguém, como que você quer que eu avalie? Como que você se comporta na faculdade? Como que você lidera a tua turma que vai fazer o trabalho? Você é um paternalista? Aquele que fala assim, deixa, mulher, que eu faço tudo? Que quer o bem-estar de todo mundo e não quer ser inimigo de ninguém? Que fala assim, eu assumo tudo, deixa a bichinha tão cheia de coisa, deixa que eu faço por ela. Esse líder não ensina nada. Esse líder a gente pode até gostar na hora, mas depois eu não aprendi nada com ele, certo? Vocês concordam comigo? Tem o líder, que é o líder mesmo, que é aquele cara que eu quero seguir. É aquele cara que divide responsabilidade, aquele cara que é o modelo para mim, que eu quero seguir o que ele está falando. Tem sempre alguém na faculdade que a gente olha assim, né? Eu queria tanto estar no grupo daquele cara. Porque aquele cara leva todo mundo e ele divide, todo mundo tem uma participação, etc. Tem o democrático. Esse é muito interessante, que ele quer sempre ter o consenso. Vamos votar. O que vocês acham? Você acha que está bom? Você acha que está ruim? Gente, há como ser líder democrático se você tem todo mundo no mesmo nível de conhecimento e responsabilidade. Mas, em alguns momentos, as pessoas têm até medo de decidir. Então, eu deixo o outro inseguro quando eu deixo ele decidir. Porque ele não sabe como que ele vai decidir. Tá? E tem o líder visionário, que é aquele cara que mostra, olha, nós podemos chegar lá. Eu também gosto de um líder visionário. Mas um líder visionário que não tem a atitude para fazer os pequenos passos para chegar onde ele quer, também não me serve. Tá? E o líder trator, que é aquele mão na massa, que faz tudo, que Ave Maria, tudo centraliza nele, o cidadão faz tudo, é o líder que passa por cima de tudo na vida para acontecer. Alguns momentos, se uma empresa é muito enxuta, às vezes um líder trator é necessário também. Senão não acontece. Mas, necessariamente, não é o melhor modelo de liderança ser trator. O melhor mesmo é ser líder quando você pode dividir responsabilidades e ajudar as pessoas a chegar onde elas precisam chegar para o objetivo final. Ok? Próximo, Marlon. Relações. As relações são importantes? Vou fazer uma pergunta. Vocês se relacionam com os professores de vocês? Estão conhecendo. Gente, aproveita, porque a universidade e a escola, qualquer ambiente, é um ambiente onde a gente vai encontrar muita gente boa. Muita gente inteligente. Muita gente que, se a gente for ver daqui a 10 anos, vai estar sendo um diretor de uma grande empresa. É assim que eu espero que vocês sejam. Que eu possa voltar em 10 anos e ver, fulano, assisti sua palestra, eu já velhinho. E vocês já, chique, podendo até fazer uma entrevista comigo, por que não? Porque eu vou estar procurando emprego sempre, tá? Então, a quantidade, ela não é tão importante quanto a qualidade. Hoje, a gente está vivendo um advento aí do Facebook, das mídias sociais, e a gente tem trocentas pessoas que a gente não sabe nem quem é, né?
só curtindo lá você nem lembra quem é o cidadão. Então, observem a qualidade das relações. Então, tenham relacionamento na escola, sim. Na faculdade, vocês estão sendo avaliados também. Por que não o primeiro emprego na faculdade? Às vezes acontece. Certo? Então, observem isso. Tem muito aluno que trata professor como se o professor fosse o bicho que ele quisesse se livrar no próximo semestre. Lê do engano. Tá? Eu tenho amigos hoje, até hoje, eu tenho um amigo hoje que é dono de uma ONG. E ele estudou comigo desde a 4ª série. E eu tenho um relacionamento com ele até hoje. Tá? A gente talvez não se frequente a casa um do outro com tanta frequência, mas a gente nunca perde o contato. Então, são pessoas que você precisa. E aí, o empreendedor, ele se relaciona com quem pode fazer a visão dele se tornar realidade. O empreendedor, ele se une com pessoas que conseguem ajudá-lo a tornar os sonhos e as visões dele em realidade. Então, hoje, quando eu brinquei da história do trabalho, que eu vou fazer um trabalho e eu posso me relacionar com outras universidades, porque a internet é uma porta aberta ao mundo, pensem grande. Não pensem só dentro dos muros da universidade. Não só pensem no muro da nossa cidade. Não pensem no muro do nosso estado. Pensem muito grande. Lembra do W. O W tem que ser enorme. E aí, isso traz sucesso, porque você vai descobrir caminhos, e hoje existem muitas oportunidades da gente estudar, da gente fazer intercâmbios, da gente fazer coisas que são infinitas possibilidades. A gente tem o webcam, a gente pode fazer webinar, a gente pode trazer um professor da Alemanha falar com a gente aqui na universidade, através de um webinar. A gente põe o cara aqui pela Skype e ele pode falar. Por que não no seu trabalho você encontrar alguém que possa dar um depoimento através do Skype? Viu como é grande? É muito mais do que fazer uma capa do trabalho. Então, aumentem a visão de vocês. Pode passar, Marlon. Algumas referências bibliográficas. Eu estudei um pouco na empresa Endeavor, que é do Brasil. Eles é uma organização que trabalha com empreendedorismo. Eles têm um foco mais de empreendedores que vão abrir suas próprias empresas, mas eles fizeram uma pesquisa super interessante de qual é o perfil do empreendedor brasileiro. Ele tem um extrato até do Ceará. Se eu não me engano, é Ceará ou Fortaleza. Ele traz o extrato do perfil empreendedor no Ceará. Eu achei super interessante. Eu até tenho o PDF, eu vou deixar com o Marlon para ele compartilhar com vocês. A visão que eu tenho é muito mais da empresa buscando um cara empreendedor para a minha empresa. Eu não tenho tanta experiência com empreendedorismo de startups que a gente vê para abertura, tá? Eu também trouxe algum conteúdo dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu sou certificada pelo Instituto Franklin Covey para ministrar esse treinamento de 7 hábitos. É incrível. Leiam, se vocês tiverem condição. Deve ter em biblioteca que vocês possam pegar. E o CEL é o Centro de Empreendedorismo da Unifei, que é a universidade onde eu aprendi sobre o W. Foi com o professor Foller, da Universidade Federal de Itajubá. Fica em Minas Gerais. Então, eu espero realmente ter podido passar um pouco da minha experiência e ter dado para vocês a possibilidade de vocês olharem para o espelho hoje, olharem para tudo o que fazem, grande, muito grande. Queiram sempre ser pessoas grandes. O que é ser uma pessoa grande? É uma pessoa humilde, que ama as pessoas e que faz tudo o que está no seu alcance para ser feliz. Então, era a história do livro que agora eu vou comprar, Ana e a Tal Felicidade. É isso que eu queria falar para vocês. Tá? Então, aproveitem. Muito obrigada, viu? O meu objetivo maior nessa palestra era despertar nos jovens, nos acadêmicos, né, nos alunos,
a experiência, trazer minha experiência e trazer um pouco do que as organizações esperam em termos de atitude para empreender na empresa também. Nós falamos muito de empreendedorismo e a nossa ideia sempre está vinculada a alguém que vai abrir uma organização. E, na verdade, é muito possível você ter atitudes empreendedoras dentro do que você faz, até mesmo enquanto nós estamos cursando a universidade, né? Então, eu queria trazer para eles esse despertar, para que eles pudessem aproveitar o máximo do que eles vão absorver na universidade e pensar já em traçar seu próprio plano de vida, porque é sempre importante você ter uma visão de onde você quer chegar, traçar um plano para você alcançar isso. Né? E também, um objetivo que eu tinha era de... As pessoas sempre falam muito em crise, né? Então, o mercado de trabalho está escasso e etc. E pensa um pouco na inovação. Né? E, na verdade, o profissional ele tem que encontrar sua própria marca e tem que fazer isso acontecer de qualquer forma. As organizações vão absorver pessoas que tenham essas características. Nós buscamos suscitar nos alunos a percepção da necessidade de pensar na carreira desde o primeiro semestre. Né? O nosso foco foram todos os semestres, mas qualquer momento, qualquer semestre, é necessário você repensar os caminhos que tem que se tomar. E os dois principais pontos que a gente procura trabalhar no curso de Administração, Logística e Sequenciais é empreendedorismo e inovação. E como foi até colocado durante a palestra, essa questão de empreender não é só abrindo empresas, mas nós podemos ser intraempreendedores. Então, aonde o aluno estiver, ou na academia, ou nas empresas, ou organizações sem fins lucrativos, eles podem sim fazer a diferença. Então, essa palestra buscou suscitar o espírito empreendedor e inovador nos nossos alunos. Thank you.